O mês de abril é separado para falar sobre o autismo. Neste mês, não só neste mês, mas ao longo do ano, existem muitos programas, projetos que falam sobre isso e tentam acompanhar seus familiares e seus pacientes. Por isso, hoje eu vou conversar com a psicanalista e uma amiga, Bartira Ribeiro de Castro. Obrigada. Obrigada a você, querida. Bartira, que é diretora-presidente do Núcleo de Referência em Saúde, que ela vai contar daqui a pouquinho pra gente como é que funciona. Mas antes eu queria falar com você sobre a importância desse diagnóstico do autismo, da importância desse acompanhamento com a família. Olha, uma das perguntas do programa que eu coordeno, que é o Pipi Rabiola, é se há uma epidemia de autismo ou se uma epidemia de diagnósticos de autismo. Essa pergunta orienta a gente desde o começo do Pipa, que já tem 5 anos. A gente investiga o autismo, estuda o autismo já há 20 anos, mas o Pipi Rabiola começou há 5. Bom, essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque hoje se fala de uma epidemia de autismo, mas muitas vezes o que a gente vê é uma epidemia de diagnósticos. Existem muitos diagnósticos equivocados, existem parâmetros de diagnósticos que não condizem com os diagnósticos feitos pela psicanálise. É quase como se a gente dissesse que cada saber tem uma forma de diagnosticar. A psicanálise tem uma forma de diagnosticar que diz respeito a alguns elementos clínicos que nos chamam a atenção. Que eu não gostaria de divulgar, até para que as pessoas não ficassem diagnosticando o outro, assim, fazendo especulações. Mas existem parâmetros, sim. A neurologia pensa de outra forma, a genética pensa de outra forma. Mas há que se ter cuidado, porque sem uma formação qualificada, a gente corre o risco de condenar crianças a um diagnóstico sem elas terem esse diagnóstico. Então, assim, lembrando que um diagnóstico, seja ele qual for, ele não é uma condenação, ele é uma linha de tratamento. Isso é fundamental. Então, uma criança diagnosticada com autismo, a gente tem a ideia de que ela será tratada no caminho do autismo. Então, ela vai receber um tratamento especializado para que ela possa se desenvolver com as questões inerentes ao autismo. As crianças que não são autistas podem ser inibidas, podem ter um déficit neurológico, pode ter uma questão genética. Elas serão tratadas, ou mesmo uma psicose, elas serão tratadas de forma a terem os seus desenvolvimentos de acordo com os seus diagnósticos. Agora, se a gente confunde uma criança autista com uma criança inibida ou com uma criança psicótica, elas não vão ter as oportunidades de tratamento necessárias. Como auxiliar essa família? Como auxiliar os professores que estão lidando com essa criança na escola? Como é que é isso? É interessante que as famílias se orientem nas formas de tratamento. Para a psicanálise, cada autista é um. Então, o tratamento de uma criança não é igual ao tratamento de outra. O tratamento de uma criança não é o mesmo de outra. Então, o que uma criança gosta, o que uma criança se dá melhor, a outra não vai dar. Tem crianças que não suportam água, crianças autistas que não suportam água, porque faz um contorno do corpo, porque é invasivo. Tem crianças que se acalmam tremendamente com água. Tem crianças que não suportam animais. Tem crianças que se acalmam e transformam esses animais em seus duplos, Então, cada criança é uma criança, cada criança define um rumo de tratamento. Hoje esse paciente está mais inclusivo. Ele vai ao shopping, ele já frequenta lugares, a escola. Mas é como se a família, assim, como você disse, não é uma condenação, mas é como se esse diagnóstico fosse um fantasma. E vocês vêm quebrando esse fantasma? Além de inclusão, orienta obrigatoriamente as escolas a acolherem crianças autistas. Crianças com dificuldade, diferenças, autistas. Isso é importantíssimo, porque se a gente pensar bem, Thaís, essas crianças precisam ter acesso à educação. E
eu mesma penso que a questão da inclusão é muito mais para quem não tem questões, para a sociedade como um todo, que para a criança com dificuldades, porque somos nós os preconceituosos. Mas a rede escolar tem professores qualificados, especializados para receber essa criança? Olha só, aí eu vou poder falar do PIPA, né? Assim, o PIPA e Rabiola vem participando da formação há 4 anos dos professores da rede pública municipal de Vitória. Esse ano, inclusive, nós vamos lançar 2 livros com a prefeitura, um de contos que os professores escreveram a partir de seus alunos e um de orientação do PIPA aos professores que tiverem crianças autistas em suas salas, a partir dos relatos de sala de aula dos professores de Vitória. A grande pegada do PIPA é que o PIPA não atende crianças. A gente não atende crianças autistas. A gente forma profissionais para trabalharem com crianças autistas. Então, profissionais PSIs, seja ligados aos CAPS-Is, seja profissionais médicos, pediatras que acolhem crianças autistas e que precisam dar as suas primeiras orientações. Os pediatras recebem essas crianças, estão lá na ponta. Professores da rede pública e da rede privada. A gente vai começar a fazer uma parceria agora com a rede privada para formar professores da rede privada. Porque essas crianças precisam ser acolhidas. Essas crianças, existe uma criança ali dentro daquela criança que aparentemente está fechada para o mundo, existe uma criança ali dentro. Autismo para nós, da psicanálise, é uma forma de estar no mundo, é uma forma de fazer uma barreira com o mundo, estar à distância, mas é de estar. Essas crianças, já temos inúmeros relatos clínicos, autobiográficos, que nos mostram que essas crianças procuram caminhos para fazer o laço social, mas são caminhos muito sutis. E esse trabalho que o PIPA e Rabiola faz não é só aqui em Vitória, não. Também está no Rio, né? No Rio, em Teresópolis, em Campina Grande, em São Paulo. E agora a gente começa com uma equipe em Teixeira de Freitas. Bom, pessoas que estão nos assistindo, elas podem entrar em contato com vocês? Para que possam buscar esse apoio numa escola pública, privada? A gente pode orientar esses pais, a gente pode orientar em termos do tratamento, as dúvidas que esses pais têm, a gente pode orientar em termos de busca de profissionais, a gente pode fazer essa orientação, pode procurar sim. Qual é o maior medo de um pai de autista? É que pelo futuro do filho. E é o meu maior medo também. A minha maior angústia em relação à pesquisa que a gente toca no PIPA, para mim, é como eles vão viver quando os cuidadores não estiverem mais aqui. É possível eles ficarem independentes? É possível eles terem uma vida, não sei o que é o normal, exatamente, né? Mas ter uma vida? Eu acho que essa que é a questão, de você começar a tratar, não para que eles saiam do autismo porque não tem saída. Né? O autismo não é uma doença que não precisa ser curado, né? Porque se não é uma doença, não precisa ser curado. É uma forma de estar no mundo, mas a gente tem que... É uma forma distante. Mas a gente tem que ajudá-los a entrar no mundo. Isso que é a questão. É um tratamento muito delicado, mas a gente pode ajudá-los. Eles podem entrar no mundo ao modo deles. Mas isso também vai depender, não sei se coloca como um grau, um nível, isso, se é mais avançado, se é mais moderado ou mais leve, né? Tem isso. A psicanálise também, né? Concorda com os estudos que dizem que autismo é um espectro. A gente considera esse espectro desde os autistas que a gente considera de Kanner, né? Que foi quem estudou os autistas mais graves, mais recolhidos, aos autistas Asperger e um pouco mais além os savants. Então é um espectro. Tem que deixar muito claro que o fato de uma criança ter um diagnóstico de autismo grave não quer dizer que o prognóstico seja muito ruim, não quer dizer nada disso. Tudo depende do que se vai oferecer e de como ele vai se colocar em tratamento, porque pode ser que ele se recuse absolutamente. E uma boa notícia é que tem essa formação que o programa, né, PIPA e Rabiola oferece, essa formação para esses profissionais, porque também ficam perdidos às vezes, não conseguem ajudar essas famílias e então essa é uma maneira de buscar esse auxílio, né? A gente fez uma escolha estratégica no PIPA, porque fazer uma clínica para atender crianças seria o caminho mais fácil.
aspas no fácil, porque não é fácil. Mas nós também vamos embora. É a mesma preocupação com o autista criança que fica adulto. Nós também vamos embora. E se a gente não construir um saber que possa ser transmitido e possa ser passado, não vai adiantar. Então a gente fez uma escolha de trabalhar na investigação. Então, existem crianças que são atendidas pelo PIPA? Sim. Contradizendo o que eu disse antes, eu vou dizer por quê. São crianças cujos pais assinam documentos dizendo que permitem ao PIPA usar como casuística. Então, essas crianças terão tratamento pelos pesquisadores do PIPA gratuito. Porque o PIPA está ligado ao núcleo de referência, que é uma OCIP. Então, todo o atendimento nosso, inclusive a nossa formação, a rede pública é toda gratuita. A gente oferece essa formação aos professores na rede pública do município de Vitória há 4 anos gratuitamente. Poxa, que bonito, né? Só da rede privada, da iniciativa privada, é que a gente tenta conversar no sentido da iniciativa privada oferecer doações ao programa. Não pagar pela formação, porque a gente não pode cobrar. Pesquisas, exatamente. Né? Mas se eles puderem fazer uma doação ao programa, a gente precisa, sim, o olhar lá no frente, de que isso vai poder beneficiar inúmeras crianças, inúmeras famílias ao longo de anos, porque um profissional bem formado ele vai passando a formação para outros. Isso é o que vale. Por isso que o PIP Rabiola está ligado ao MOCIP, para que a gente possa ter condições de oferecer isso à população. Entende? E não ficar encastelado em informações que são pagas, mas se você quiser, isso é bacana, mas assim, a gente quer oferecer em larga escala. Sabe, uma formação que a gente acha que é qualificado, pelo menos é a aposta que a gente faz e a gente estuda beça. Eu sei disso. E que bom que a gente tem vocês para poder continuar investigando, continuar lutando por isso e formando mais profissionais para não deixar isso parado, para que isso avance e muito, que eu acompanho isso desde o início. Então eu acho que isso precisa avançar cada vez mais, né? Parabéns, tá? Obrigada, tá? Obrigada. Eu te agradeço muito. Obrigada. Obrigada.